Continuando então aqui no servidor Node, vamos ver como é que é configurado o ACBR Monitor, né? Tem uma telinha lá de configurações da nota fiscal eletrônica do consumidor, né? Então nessa tela tem todas as configurações lá que o usuário coloca. E quando ele clica no botão confirmar, o objeto NFE configuração sobe para o monitor. E nesse momento nós aproveitamos para configurar o ACBR Monitor, tá? Essa configuração envolve o seguinte, ó. O ACBR Monitor, ele está armazenado aqui numa pasta chamada ACBR Monitor, né? Essa pasta tem uma pasta base. Nessa pasta base eu tenho um ACBR Monitor padrão e quando eu for configurar o ACBR Monitor para determinada empresa, eu copio esse conteúdo para uma pasta que vai ter o nome, né, de acordo com o CNPJ da empresa, né? Por exemplo, esse CNPJ aqui é o da T2TI, então eu crio essa pasta, copio o conteúdo de base aqui para dentro dessa pasta, tá? Renomeio o ACBR Monitor para que ele fique com o CNPJ da empresa, pois vai ter uma ocasião ou algumas ocasiões em que eu preciso matar esse processo, tá bom? E é isso, tá? Então eu preciso fazer essa cópia da pasta ACBR Monitor, tá? Para cada empresa que se cadastrar para utilizar a nossa aplicação, tá bom? Bom, como é que eu faço esse controle aqui? Além de eu realizar a cópia dessa pasta, né, eu tenho que configurar o ACBR Monitor.ini para aquela empresa, tá bom? Todos esses dados sobem, esses dados da configuração, eles sobem quando o usuário ele clica no botão confirmar lá na aplicação no Flutter, tá? Então aqui na pasta NFE configuração, eu tenho aqui um controller e nesse controller eu tenho aqui, ó, o método atualizar, tá? Esse método atualizar, ele vai receber na URL o CNPJ, beleza? É o parâmetro que vem na URL. E no cabeçalho da requisição, eu estou mandando lá do cliente um objeto JSON PDV configuração, né? Nós não temos na retaguarda a tabela PDV configuração. Então eu mando esse objeto no cabeçalho, tá bom? E eu lido apenas com dois campos dele. Eu preciso do decimais quantidade e decimais valor, que esses dois campos são armazenados na tabela PDV configuração lá do cliente, tá? Então eu pego esse cara do cabeçalho, ó, tá certo? Esse objeto JSON que eu estou pegando aqui do corpo, ele é o objeto NFE configuração, tá? PDV configuração eu pego no cabeçalho. Passar esse cara para cá, pronto. Daí, ó, de PDV configuração JSON que eu peguei do cabeçalho, eu pego as decimais quantidade, decimais valor e guardo aqui nessas duas variáveis. Legal? Depois disso, eu chamo o método atualizar do service, passando o NFE configuração, passando o CNPJ, as decimais quantidade e as decimais valor. Esse método vai me retornar uma porta, um objeto porta monitor, né? Nós temos uma tabela, como você viu nas aulas do Flutter. Se você ainda não viu as aulas do Flutter, você deve parar e assistir essas aulas, tá? Essas aulas do Flutter que tem a ver com a retaguarda da Software House, ó. Primeiro você tem que ver essas aulas aqui, tá bom? Depois é que você assiste as aulas do servidor. Bom, então lá eu mostrei, né, que nós temos uma tabela na retaguarda que tem dois campos, ID e ID empresa. É a tabela CBR Monitor Porta, tá? O ID eu vou utilizar para gravar já a porta, ele sempre vai incrementar, né? Eu executo um comando lá para ele começar de determinado número, vamos dizer, do número 6000, daí ele começa, 6001 é para a empresa A, 6002 é para a empresa B, e por aí vai, tá? Então, o atualizar aqui vai me retornar uma porta, o endereço monitor eu coloco no cabeçalho da resposta, e a porta monitor eu também coloco no cabeçalho da resposta, tá? Sendo que a porta monitor é o ID desse objeto que retornou para mim. E o endereço do servidor, né, eu coloquei aqui, ó, nas linhas constantes. Tá? Endereço do servidor, coloquei aqui 127.001. Eu nem tinha um arquivo constantes aqui no Node, mas eu criei para armazenar este valor aí, tá bom? Pronto. Depois ele me retorna o status 200 no meu response e ele manda aqui no corpo o objeto JSON. E aí tudo funciona. Vamos ver então o que é que faz o método atualizar do meu service, né? O método atualizar vai fazer o quê? Ó?
ele vai se conectar, daí ele vai procurar a empresa com base no CNPJ que subiu, tá? Se ele encontrar a empresa, ele vincula a empresa ao objeto de configuração, troca os caminhos do XML e do PDF uma barrinha por duas, para não ter problema na hora de gerar o comando para gravar no banco de dados, e salva o objeto NFE configuração, tá? Muito bem. Daí, ó, ele vai configurar a porta, tá? Eu coloquei até o comando aqui, ó, alter table, ACBR monitor porta, auto incremente e o número que você quer começar, qual é a porta que você vai começar aí no seu servidor, tá? Então ele encontra o ACBR monitor porta, guarda ele aqui, ó. Se ele for igual a nulo, é porque não tem porta ainda para essa empresa. O que é que ele faz? Instancia uma nova porta, vincula a empresa a essa porta, né, esse porta monitor, e salva esse porta monitor, tá? Muito bem. Daí ele cria a pasta do monitor para a empresa. Como é que ele vai fazer para criar a pasta do monitor para a empresa? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai criar um exec aqui, tá? E nesse exec ele vai chamar um command, e nesse command ele vai executar um arquivo bat, esse copiar base.bat, que está dentro da pasta CBR monitor, e ele passa o CNPJ como parâmetro. O que é que faz esse copiar base bat? Esse copiar base bat, que está aqui, ó, deixa eu abri-lo para você ver o que é que ele faz. Ele utiliza o Robocop, que é uma aplicação que já vem com Windows, para copiar arquivos e pastas, tá? Ele vai copiar tudo que tem dentro da pasta base para dentro da pasta CBR monitor com o parâmetro que eu passei, ó. Esse %1 é o parâmetro que eu passei. Qual foi o parâmetro que eu passei? Passei o CNPJ, tá? Então ele vai criar uma pasta com o CNPJ da empresa e copiar tudo que tem na pasta base para dentro dela. Esse /E é para ele copiar inclusive subdiretórios, enfim, tudo que tiver dentro da pasta base, tá bom? Depois que ele copia esses arquivos, ele renomeia da pasta que tem o CNPJ o ACBR monitor.exe para ACBR monitor _CNPJ.exe. Por isso que ele fica assim, ó, ACBR monitor _CNPJ.exe. Por que eu faço isso? Porque vai ter um momento em que eu vou precisar matar esse processo, tá? Então eu não posso deixar com o nome ACBR monitor.exe, senão ele vai matar todos os processos que estão rodando com este nome, tá? Muito bem. Então, retornando aqui, é isso que faz o copiar base, tá certo? Daí, depois que ele copia, que ele cria a pasta do ACBR monitor, e tá todo mundo lá dentro, né, já para aquela empresa, o que é que ele vai fazer? Ele aqui nesse trecho de código está executando o ACBR monitor, tá? Ele cria aqui um caminho com CNPJ, que é o ACBR monitor empresa.cnpj. Daí ele cria o caminho com o executável, ACBR monitor empresa cnpj.exe, e executa o ACBR monitor, mas não é para fazer isso aqui ainda não. Provavelmente foi um teste que eu fiz e eu esqueci de tirar. Vou comentar, tá? Antes de eu executar o ACBR monitor, eu preciso configurar o arquivo ini, né, com os dados da empresa, tá bom? Então eu chamo este comando ao configurar arquivo ini monitor passando esses parâmetros, tá bom? A configuração, a NFE configuração, a empresa, decimais quantidade, decimais valor e o ID da porta do monitor, tá? O que é que vai fazer esse configurar arquivo monitor ini? Ó? Ele vai carregar o arquivo, né, CBR monitor ini, de acordo com os caminhos que nós temos definidos aqui em cima, o caminho com CNPJ, tá? Aqui ele instancia o caboclo, né, o arquivo ini, com o nome acbr monitor.ini, e ele começa a trabalhar com ele, tá? Ele procura a seção ACBR monitor. Então lá no ini, ó, tem a seção ACBR monitor. Ele procura o TCP porta, aqui está o TCP porta, ele coloca a porta aqui, ó, tá? Ele vai pegar porta monitor.toString, nós passamos o ID, né, do objeto porta monitor, então eu passo ele para toString aqui. Depois ele busca o ACBR NFE monitor, tá aqui, e ele começa a colocar todos os caminhos. Coloquei inclusive caminhos que nós nem estamos utilizando por enquanto, CTE, MDFE, GNRE, só para ele já deixar todos os caminhos com o CNPJ da empresa, tá? Então estão todos aqui.
Daí ele vai em Web Service. Na seção Web Service, nós vamos configurar esses dois caras aqui, ó, ambiente e UF, tá? O ambiente para o CBR Monitor é baseado no índice de um radio group, tá? Se eu executar aqui o CBR Monitor, aqui ele, ó, você vai ver que dentro de Web Service eu tenho aqui, ó, produção e homologação. Esse radio group aqui, ele funciona como se fosse um array, tá? Então, produção é o índice 0 e homologação é o índice 1. Por isso que eu selecionei a homologação aqui e no arquivo N ele colocou 1, ó, tá? No entanto, no manual da nota fiscal eletrônica, nós temos a tag tipo de ambiente, produção é 1 e homologação é 2. E é assim que a gente grava no nosso arquivo, no nosso banco de dados, lá no SQLite, tá? Então, o valor que vai subir em Web Service Ambiente aqui, ó, é 1 ou 2, tá bom? Daí eu tenho que tirar 1 para que ele fique igual ao que o ACBR Monitor espera, tá? Então, se eu gravei 2 no meu banco de dados local, lá no SQLite, e subir 2 como homologação, eu tiro 1, aí ele fica 1, né? Aqui para o CBR Monitor, e vai ser gravado 1 aqui, ó, no arquivo INI, tá certo? Porque 1 para ele é que é a homologação, é o índice desse cara aqui, tá? Beleza. Por isso que eu faço esse carinha aqui, ó. Por isso que eu subtraio de 1, coloco em ambiente, e aqui o ambiente eu imprimo para o ambiente do arquivo INI, tá? A UF eu pego da empresa. Daí eu gravo os dados do responsável técnico, gravo os dados da NFCE, gravo os dados do DANF, gravo o tamanho da fonte do item, gravo os restantes dos dados do DANF aqui, né, o PF, PDF e as decimais, quantidade decimais, valor, que nós subimos no cabeçalho, né, subimos no objeto configuração PDV, né, e finalmente eu gravo aqui os caminhos dos arquivos, tá? Daí eu escrevo esses dados aqui em disco e no final eu mato a CBR Monitor, é aqui que eu estou matando a CBR Monitor, tá? Daí eu utilizo aquele esquema, CBR Monitor, underline, empresa CNPJ.exe. O que é que faz a tarefa QTask, esse método QTask que está em biblioteca? Ele simplesmente chama um exec aqui e chama o taskq, que é um comando do Windows, tá? E ele vai matar a aplicação que eu passei para cá como parâmetro, tá bom? Beleza. Matei a aplicação e aqui eu executo o CBR Monitor de novo, ó. Eu concateno aqui o caminho com o CNPJ mais a CBR Monitor underline CNPJ da empresa.exe, guardo isso em caminho executável e aqui eu executo, né, com o exec esse caminho do executável que é o próprio CBR Monitor. Beleza? É assim que eu consigo matar, né, uma tarefa e executar novamente. Mas para que eu faço isso? Ora, eu acabei de configurar o arquivo INI, tá? Então se eu alterar esse arquivo INI aqui na mão e não fechar e abrir novamente o CBR Monitor, ele vai continuar com as configurações que ele carregou quando ele foi aberto da última vez. Então, depois que eu alterar os dados do arquivo INI, eu preciso fechar e abrir o CBR Monitor novamente, tá? Fecho e abro de novo, e aí eu garanto que ele carregou os dados do INI que subiu aqui. Tranquilo? É assim que a gente faz para configurar os dados, né, da NFE, a configuração da NFE na retaguarda e também para configurar o CBR Monitor para cada empresa, utilizando aqui o servidor Node, tá?